Fala pessoal, e hoje mais um episódio do Pod Campus. E hoje o nosso episódio chama-se Saúde e Finanças, Conexões Vitais. Mas antes mesmo de apresentar o nosso convidado, que é um convidado de peso, eu gostaria só de falar rapidamente o intuito do nosso podcast, que eu acho que a gente nem falou isso ainda para vocês. Nosso podcast é um podcast disruptivo, onde a gente tenta falar de uma forma totalmente abrangente, clara, numa linguagem que todos entendam, sobre finanças e sobre negócios, sobre a especificidade de cada convidado, sobre a profissão, enfim, falar de uma forma bem tranquila e bem calma. E o mais interessante disso é que a gente faz esse podcast de uma forma itinerante, ou seja, a gente vai até o convidado. E isso eu acho que é um grande diferencial, porque não só falar do negócio, a gente está dentro do negócio do nosso cliente. Isso é fantástico, não só do nosso cliente, mas do nosso convidado. E passo a bola agora para Vinícius. Vinícius, quem que é o nosso convidado hoje? Pois é, André, dentro ainda da ideia do Podcampus ser algo itinerante, hoje a gente está aqui dentro dessa clínica linda e com muito prazer em apresentar, né? Hoje o nosso convidado, ele é presidente presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes nos anos 22 e 23, professor da Faculdade de Ciências Médicas desde 1994, fundador da Metabolic Instituto de Medicina Aplicada, de onde a gente grava esse podcast. Então hoje vai ser um prazer compartilhar e entender as histórias do professor Dr. Levimar Araújo. Seja bem-vindo, Dr. Levimar. Uma salva de palmas. Uma salva de Obrigado. É um prazer receber vocês aqui, né? Uma empresa que eu admiro muito, que é a Campus, e falar de um tema que é muito importante para a gente, que é a nossa saúde. Eu acho que a saúde financeira, que vocês conhecem muito bem, mas a saúde mesmo do nosso corpo, que é um dom precioso aí para todos nós, né? Sim, falando sempre em saúde de modo geral, né? Mas eu acho que assim, como primeiro passo, a gente já poderia começar. Gostaria que você resumisse, né, condensasse a sua história ali, todo esse currículo, jornada e tudo que a gente passou, nos principais pontos, né? Para quem está nos escutando agora, entender por onde o Levimar passou ali, um pouco da experiência dele. Falar da gente, eu falo que não é muito do mineiro, né? O mineiro e a gente não deveria ser assim, né? A gente tinha que ser mais aberto. Mas eu sou do interior de Minas, eu nasci em Lagoa da Prata, Minas Gerais. É até uma cidade que eu falo que é a capital do Oeste Mineiro, né? E aí o André tá rindo, porque o André é de uma cidade ao lado de Lagoa da Prata, que é Arcos, mas Lagoa da Prata engloba toda a Divinópolis, Santo Antônio do Monte, Luz. Então eu nasci e vim muito cedo, muito criança, né, para Belo Horizonte, onde estudei, né, me graduei aqui, eu fiz a faculdade, foi aqui. Tem um detalhe interessante na minha história, eu fiz vestibular muito jovem, fiz vestibular aos 16 anos. E não entrei para medicina, fiz um curso de enfermagem na PUC e fiquei por 2 anos lá. Então, isso me ajudou bastante a valorizar as outras profissões. De lá eu fui para ciências médicas, né, onde me formei. E no 6º ano eu já era monitor, né, e acabei substituindo um professor no 6º ano. Fui fazer minha especialização e já entrei como professor, para só depois abrir o concurso, mas dando aula no primeiro ano para a faculdade, né? No primeiro ano de residência, eu fui paraninfo dessa turma. Então, eu fui o paraninfo mais jovem da história da medicina mineira, o R1, né? Eu já dava aula para essa turma. Então, eu formei em 93, a turma de 98, e posteriormente a turma de 2002 eu fui paraninfo. E das outras turmas eu fui homenageado. Então isso me orgulha bastante de ter passado por tudo isso aí. Eu não sei se vale a pena a gente continuar falando dessa carreira. Você guarda algumas honrarias que são para poucos, né? Sim. Você foi, então, o paraninfo mais jovem aqui de Minas Gerais. Você também é o primeiro presidente da associação até diabetes, né? Presidente da sociedade. A associação normalmente é de pacientes, né? Sociedade médica, né? Mas antes disso eu fiz a residência, né? Eu fiz a residência de clínica e de endocrinologia na Santa Casa e continuei dando aula. E dessa forma ingressei como membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a sociedade médica, que é uma sociedade que o diferencial dela é justamente ter outros profissionais, tipo
nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, odontólogos, né? Outras áreas da medicina, como cardiologistas, psiquiatras, né? Psicólogos. A gente tem toda uma gama voltada para o diabetes. Enfermeiros, né? Fisioterapeutas que trabalham só com o pé. Né? Então a gente tem uma ampla acessibilidade na sociedade brasileira. E aí eu fui vice-presidente 4 anos e é por eleição, né? Então em 2016 eu já fui eleito, 2018 eu já fui eleito o presidente, só assume 4 anos depois, né? Eu sei que em 2022 que eu assumi como presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? 2022 e 2023. Então fui o primeiro também. Eu tenho diabetes do tipo 1, né? Então sou o primeiro paciente com diabetes tipo 1 a assumir uma sociedade médica, né? E isso foi um alento muito grande para as pessoas com diabetes, para aquelas pessoas que têm diabetes tipo 1, tipo 2, para os familiares. Isso nos encheu muito de orgulho, de responsabilidade. Para a gente, o nosso lema na sociedade era a Sociedade Brasileira de Diabetes, que é a SBD, para a sociedade brasileira. Então a gente levou isso para o Senado Federal, para a Câmara dos Vereadores, né, da Câmara dos Deputados, para a gente conseguir algumas coisas em prol do paciente com diabetes. Uma pergunta, você tocou que tem diabetes tipo 1, né? E quando você, quando você descobriu, né, quando você foi diagnosticado com diabetes, e se isso teve interferência ou não na sua escolha da endocrinologia? Pelo contrário, até me afastou de ser endocrinologista. Eu, desde muito cedo, eu acho que com 4, 5 anos, você sempre tem aquela ideia do que você vai ser, né? Eu pensei em ser algumas coisas assim, não muito éticas, né? Na polícia e ladrão, eu queria ser sempre o ladrão. Eu falei, não, ladrão não vai ter jeito de ser, mas um menino sonha em ser. Sempre gostei de carro, né? Então, piloto de Fórmula 1, padre, passou pela minha cabeça. Mas desde cedo eu falei que ia ser médico. E eu entrei para a faculdade de medicina para ser ginecologista. A minha ideia era ser ginecologista. Eu fiz muito parto durante a minha profissão, né? Durante a minha formação. Acompanhava os ambulatórios de ginecologia. Mas eu percebi em um professor que dá até o nome à fundação da Lucas Machado, né? Que é a fundação que rege a Faculdade de Ciências Médicas, onde eu me formei e onde eu sou professor, me falou, não, acho que você devia fazer endocrinologia, que você gosta muito dessa parte hormonal. E a endocrinologia ela é muito ampla, nós temos mais de 256 hormônios, né? Antes aqui da gente começar, o Vinícius estava aqui perguntando dessa extensão da... Esse é um ponto até importante, porque acho que as pessoas associam muito endocrinologia a coisas, diabetes, por exemplo, emagrecimento, né? Só que a gente estava conversando antes, era justamente isso, que tem uma gama gigantesca, né? Sim, outras áreas que entram em endócrino também. Desde o nascimento, né? Se você pensar uma criança que nasce com os 2 sexos, quem define isso daí é o endocrinologista. Pode ser um caso grave de uma hiperplasia adrenal. O que é isso? É uma glândula que está acima do rim, que produz os hormônios. Se ela tiver a falta de alguma enzima, ela vai... A mesma formação do clitóris é a mesma do pênis. Então, ele pode nascer com um clitóris hipertrofiado e você tem ideia que é um pênis. Você vai achar que é um menino, mas é uma menina. E isso pode ter interferências na reabsorção de sódio, potássio e levar à morte, se você não cuidar abruptamente. Então, isso precisa do endocrinologista até para fazer essa definição. Então, são várias as áreas da endocrinologia. Então, a puberdade precoce, a puberdade atrasada, que hoje acaba virando um bullying nas escolas, né? Aquele menino que está lá com 14 anos, mas ele ainda não teve seu desenvolvimento. Então, o endocrinologista ele pode antecipar ou retardar. Eu já atendi pacientes, né, meninas, né, no interior a gente fala menina-mulher, né, com 4 anos estava menstruando. Então, é um quadro patológico. Então, você tem que ver a causa para você cessar essa menstruação. Dentre vários, a acromegalia, né, o gigantismo. Eu até brinco com meus alunos, né, quando a gente fala das especialidades, a gente sempre brinca, né? Um exemplo, né, da brincadeira. O cirurgião é como se fosse um alfaiate, que ele está fazendo corte e costura, né? O oftalmologista melhorou, piorou, melhorou, piorou. E o endócrino?
né, que é a minha especialidade. E a gente brinca que é o médico do circo, que a gente trabalha com anões, né, com gigantes, com pessoas muito obesas, com mulheres com barba, por causa dos hormônios. Então, com muito carinho, com muito respeito aos nossos pacientes, mas a gente vai tratar dessas principais síndromes, metabolismo, né, o endocrinologista e metabologista. Então, todo o metabolismo do cálcio, a osteoporose, o nanismo, o raquitismo, né? A perda óssea que a gente pode ter, metabolismo do colesterol. Algumas pessoas desinformadas acham que o metabolismo do colesterol é do cardiologista, por exemplo, que ele trata das consequências. Mas quem avalia, quem vê esses casos de colesterol, de dislipidemia muito grave, é justamente o endocrinologista. Se você tem uma alteração na tireoide, seu colesterol vai subir. Então, às vezes, não adianta você tratar o colesterol, você tem que tratar a causa. Impotência, né? A questão da reposição de estrógeno ou testosterona nas pessoas, hoje está muito em moda. Ah, eu estou com a baixa de testosterona, você tem que repor testosterona. Errado. A pergunta é, por que essa testosterona está baixa? E aí sim, você vai na causa, para você tratar bem, tratar a causa e não a consequência daquele problema. Entendi. Então a gente está falando que o endocrinologista, além de atuar em várias áreas, ele também atua em vários momentos de vida da pessoa, né? Você citou exemplos do nascimento, criança, fase da adolescência, fase adulta, é comum também para envelhecimento, né? A pessoa envelhecer bem, fazer algumas modulações hormonais, tudo mais. Mas eu até queria aproveitar que a gente começou nesse assunto e hoje pegar um assunto que está sendo muito comentado, né? Que são medicamentos que derivam do análogo do GLP-1, né? Seria Mounjaro, acho que o Ozempic também entraria nisso. E hoje está muito associado à imagem do endocrinologista, o médico que me ajuda a emagrecimento. Emagrecimento, eu vou ir atrás desses outros remédios, né, que estão na moda agora, para emagrecimento. Eu sei que são remédios que sim têm resultado para o emagrecimento, né? Acho que isso é fato até visual, assim. E eu sei também que é um remédio, em termos econômicos, gerou impactos muito grandes a nível global, né? Então eu tenho em vários mercados que tiveram consequências por causa da explosão de produtos como Ozempic e Mounjaro. Isso reflete até em preço de passagem aérea norte-americana por causa de peso médio dos americanos, né? Mas eu queria entender o quanto isso pode ser prejudicial na vida da pessoa que está administrando aquela substância no corpo dela sem a devida orientação médica e o ponto que isso passa a ser positivo. Entende que talvez seja uma linha tênue entre esses dois, entre o ser positivo e entre o ser negativo, sabe? Isso que eu queria entender de um especialista nisso. Na verdade, você falou aí uma gama de situações. Eu falo que nós somos únicos, né? Senão a gente jogaria as consultas no chat GPT e teria a resposta de todos os nossos problemas, ou no Dr. Google, como muitas pessoas fazem. Na verdade, efeito manada. Então a gente tem que ter muito cuidado que o nosso corpo é único, apesar de termos primos, irmãos que têm uma genética parecida, o que às vezes é bom para o Vinícius, não é bom para o André, não é bom para o Levimar, ou para o Bruno e o Hudson, que estão atrás das câmeras, nos assistindo, a Marina que está nos gravando, né? Então cada um vai ter esse momento. Para que são essas medicações? Para pessoas com diabetes. Então, eles foram feitos para pessoas com diabetes do tipo 2. Até o ano passado a gente tinha, até o ano passado não, até, vamos colocar aí 4 anos. Há 4 anos a gente tinha todas as medicações para o diabetes praticamente aumentavam o peso. E o diabetes tipo 2, 90% está acima do peso. Então, essas medicações foram medicações criadas para o diabetes tipo 2. Como consequência da medicação, as pessoas passaram a emagrecer. Então, posteriormente, estudou-se a possibilidade dessa medicação ser aprovada para obesidade. E foi. Então, hoje ela também é indicada para obesidade. Mas veja bem, quando você virou, Vinícius, e falou assim, na sua pergunta, você disse assim, mas a coisa boa, as empresas americanas vão diminuir o preço da passagem? Sim, você vai gastar menos combustível, as pessoas estão emagrecendo. Né? Então, se você emagrece, você consegue
Não, isso que eu quis dizer foi só as consequências do uso desses medicamentos, né? Que eu queria entender de lado bom para algumas pessoas. Então, assim, que o emagrecimento pode ser bom, né? Eu digo que, você falou bem agora, pode ser bom. Né? Quando que o emagrecimento é bom? Quando ele já está atrapalhando todas as suas funções hormonais. A obesidade está correlacionada a 69 outras patologias. Então, não é só a questão financeira, né? Que se você pensar financeiramente também, a pessoa vai ingerir menos, então o restaurante vai estar quebrando a finança com vocês, mas o vendedor de roupa, né? A roupa mais larga vai gastar mais tecido, então ele vai comprar mais, vai consumir mais, mas eu estou falando de saúde, da saúde corporal. Então, na hora que você tem uma medicação que você consegue preservar as células beta, que são as células que produzem insulina, que você bloqueia o glucagon, que é um hormônio que é hiperglicemiante, você atua no estômago, ele fica mais satisfeito, você retarda o esvaziamento gástrico. E com isso você tem uma sensação de saciedade. Uma coisa é a fome, outra coisa é a saciedade. Então ele pode atuar nas duas áreas, diminuindo a fome e aumentando a saciedade. Um pouquinho que você come, você está satisfeito. Então, o grande problema da obesidade é que a maioria dos médicos, inclusive, tratam da consequência. Elas não tratam da causa. Então, você pode usar essa medicação. Se a causa não for uma resistência à insulina, ele vai funcionar muito pouco. Nesse caso, ele funcionaria momentaneamente. Depois de você parar de administrar, voltaria tudo Às vezes até não. Você vai usar essa medicação, você vai emagrecer 10 quilos. O André, se não tivesse resistência, ele vai emagrecer 2 quilos. Não compensa. Em relação a esses dois medicamentos aí que estão hoje, né, em alta, os princípios ativos são os mesmos? Não. Parece que um é tizerpatida, o Mounjaro é tizerpatida. Isso. Não é isso? E até o a classe... Ozempic, É o GLP-1. Até a classe são diferentes, André. Os análogos uni, que tem um só, que só tem um GLP-1, análogo único. Então a semaglutida, que nós temos vários, né? A dulaglutida, o nome comercial de um é o Ozempic, do outro é Trulicity, e a gente tem hoje o Wegovy, que é o mesmo semaglutida, mas numa dose maior. Ele pode chegar até 2,4. Né? E a gente tem também a medicação a semaglutida oral, que tem o nome comercial de Ribelsus. Antes deles tinha a liraglutida. Vocês vão lembrar aí do Victoza, do Saxenda. Está entrando o primeiro brasileiro, agora no último congresso, no final de semana passado, né? Estava acontecendo um congresso brasileiro de obesidade. Eu falei de como emagrecer o diabético do tipo 1. E lá foi o lançamento da liraglutida nacional. Vai chamar Lirux, com um preço bem abaixo do que a gente tem. Quem que está produzindo? É um laboratório aqui do Brasil, é MS. A MS está produzindo. E esse medicamento já vai chegar num custo mais acessível. Bem mais acessível. Mas só terminando para finalizar a pergunta do André, ele é análogo único, só o GLP-1. O que é o GLP-1, gente? O GLP-1, quando você alimenta, na hora que está passando no trato gastrointestinal, você passou pelo estômago, 60% da secreção sua de insulina é via esse GLP-1. É produzido nas células L. E nas células K, nós temos um outro peptídeo chamado GIP, polipeptídeo intestinal gástrico. Os dois são drogas que a gente chama de incretinomiméticos, ou seja, são drogas incretinas. Elas vão estimular a secreção do GLP-1 e do GIP. Então, esse GIP e esse GLP-1, eles vão até o pâncreas, estimulam a secreção de insulina e bloqueiam o glucagon. E vão ao estômago, como eu comentei, e vão fazer esse retardo. A semaglutida e todos os outros que eu falei, a liraglutida, a dulaglutida, são análogos únicos, só tem o GLP-1. A tirzepatida, que é o Mounjaro, tem o GLP-1 e tem o GIP. E aí vem um spoiler para vocês. Nós já estamos falando do análogo triplo, que emagrece até 28%, que é a retatrutide. Ela já está sendo testada, inclusive aqui em Belo Horizonte. Né? É experimental ainda, né? É uma droga americana, então ela vem para revolucionar. Então, várias drogas estão por surgir ainda com uma eficácia até maior dessas que estão aqui. Notícia econômica boa, que eu não vou esquecer, que hoje esses dois estão me bombardeando aqui, eu tenho que responder um e outro, mas essa semana eu recebi de 3 gerentes
representante que o preço do Ozempic caiu. Isso é bom. Isso é muito bom. Eu falo que a concorrência sempre é muito Conhece, faz bem, mas a patente também já está para cair, né? Por agora, não é Demora isso? um pouquinho ainda. Demora um pouco. Mas não acredita em medicamentos manipulados para essas drogas. A gente não sabe o que tem ali dentro. Será que ali tem realmente uma tirzepatida, uma semaglutida? Então, o daliraglutide já caiu, por isso que a gente vai ter essa produção. Entendi. Acho que a gente saindo um pouco aí dos medicamentos, eu acho que entrando um pouquinho também em uma das suas especialidades, que é a diabetes, antes mesmo de começar a te bombardear, mas num bom sentido, como que eu posso falar? O diabético ou a pessoa com diabetes, qual que é o termo correto hoje para a gente usar? Muito oportuna essa colocação. A gente está nessa fase, né? Eu acho que não é nem mimimi, não, mas é para não estigmatizar. A gente não fala mais a pessoa, o diabético, né? É as coisas que você fala assim, o obeso, né? Então a gente tem que ter muito esse cuidado, até mesmo do ponto de vista psicológico, né? De não estigmatizar a pessoa. Então, a pessoa com diabetes. Eu me lembro, André, do meu grande professor, né? Dr. Paulo Eduardo Camargo, de Araújo Camargo. Paulo foi meu preceptor, tal. E uma vez eu comentei com ele assim: vamos ali examinar uma tireoide comigo? Nossa, eu nunca mais me esqueci disso. Quase 30 anos depois eu estou lembrando aqui com vocês. Ele falou assim: e a pessoa, ela vem como? Essa tireoide está vindo no carrinho de mão? Né? Eu nunca mais esqueci disso. Quer dizer, quando você vai examinar um paciente, você vai examinar o paciente que tem uma tireoide, que tem uma doença com diabetes, que tem uma doença. A gente não trata do obeso, a gente trata daquela pessoa com obesidade. A gente trata a pessoa com diabetes. Isso faz diferença. Entendi. Legal. E como que você hoje, né, nesse contexto de tecnologia, de IA, o que você faz hoje, né, para a educação mesmo dos seus pacientes em relação ao tratamento de diabetes? O que você... eu já participei, né, de vários contextos com você e sei que sua consulta é extremamente humanizada, mas o que você lhe falaria que é o seu grande diferencial? O diferencial, eu acho que assim, na hora que o Vinícius me perguntou aqui pela minha história de vida, acho que eu fui condecorado como cidadão honorário de Belo Horizonte, né, em 2003, pela colônia que nós criamos. É uma colônia sem fins lucrativos, ela é filantrópica. Eu já te convido aqui o público, o Vinícius também, a turma toda aí, para participar. Então, a colônia, ela vai de 8 a 88 anos, são as grandes empresas, né? A própria, não sei se eu posso falar aqui, mas a própria Drogaria Araújo, as indústrias de insulina, as indústrias de bomba de insulina, que nos ajudam a fomentar essa colônia. Nós vamos fazer uma agora em julho, e ela é um diferencial, porque ali nós vamos ter psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, professores de educação física, toda uma gama, estudantes da medicina, para acompanhar essa turma durante um final de semana, sem a presença dos pais. Então, a ideia é a educação. Então, na hora que você fala do meu diferencial na consulta, talvez seja esse. Primeiro é ser o médico humano. A dor do outro não é minha, mas ela também me dói. Então, hoje, a última paciente, ela teve um probleminha de saúde, teve que ficar 15 dias no CTI, foi entubada 3 vezes durante essa internação e hoje foi a primeira consulta. É uma consulta que me emocionou muito, porque ela é minha paciente desde os 4 anos de idade. Então, a colônia, eu ganhei o título de cidadão honorário em 2003 e minha caçula nasceu em 2002. Eu fundei a colônia com 1 ano da Marcela, praticamente. Ela tinha meses quando aconteceu a primeira colônia. E a Marcela nasceu em 2000. Então, a Marina veio em 2002 e em 2003 eu ganhei o título de cidadão honorário de Belo Horizonte por isso daí. Então, uma consulta mais humanizada, de muito conhecimento em relação a essas situações que não é trivial para o médico endocrinologista ou mesmo pelo diabetologista, né? Então, talvez sentir na pele, e aí por isso que eu falei que isso até um pouco me afastou, porque eu não queria ver as complicações do diabetes. E aí foi aquele do limão fazer uma limonada. Então, acho que essa grande redenção hoje
né, sendo uma expert em diabetes, sendo uma referência em diabetes, me enche de orgulho, mas eu vejo que durante essa minha posição política como presidente, eu pude ajudar e contribuir com milhões de diabéticos que a gente tem. Legal. Nós temos hoje mais de 20 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Legal. E interessante você falar isso, pegando até um gancho, né? Imagino que a pessoa com diabetes hoje, né, ela tem uma acessibilidade muito maior, né, e até devido à tecnologia, do que há 25, 30 anos atrás, né? O que você me falaria em relação a isso? O que as campanhas de prevenção, educação, o que você acha que isso impacta na vida do diabético hoje? O que isso impacta positivamente? Tanto aplicativos, mídias, internet, o que você me falaria em relação a isso? Tem mais ou menos 4 semanas, André, que nós tivemos o CITEC, que é o Congresso de Tecnologia e Diabetes, para a gente ver justamente como que melhorou a vida das pessoas com a tecnologia. Por exemplo, o diabetes, ele data de 1.500 anos antes de Cristo. E nós só temos 100 anos que a insulina foi descoberta por um professor de fisiologia como eu, o Frederick Banting. Ele e o aluno dele do segundo ano, Charles Best, né, foram fazer uma pancreatectomia, que é a retirada do pâncreas, para ensinar nas aulas de fisiologia, tirada de uma cachorrinha chamada Marjorie. E ali descobriram o hormônio, né, insulina, pegaram essas células, maceraram, né, purificaram para fazer a aplicação de insulina. Então a insulina, primeira vez foi extraída, foi de um cachorro. Foram dos cachorros. Você tem que pegar vários cachorros para fazer isso. Então quem gosta de cachorro vai estar sentindo aí na pele aí, né? Mas explica ao pessoal que hoje já não é assim. Já não é assim. Do cachorro foi para o boi, né? Depois para o porco, depois boi e porco misturado. E a do porco é a mais parecida com a nossa, tá? Então a insulina mais purificada é a do porco. Posteriormente, a tecnologia que a gente tem hoje é com bactérias, né? A Escherichia coli, que faz e produz a insulina humana. Então hoje nós temos insulina humana altamente purificadas. Antes os congressos sobre insulina era só falando dessas complicações de lesões na pele, está aplicando muito insulina. Tem até uma caneta de insulina aqui atrás do André aqui, depois a gente pode mostrar se vocês quiserem. Elas eram de vidro, né? Então a pessoa tinha que acordar, ferver aqui dali, fazer um banho-maria, e a agulha você tinha que lixar, porque era uma agulha de aço. Então doía, né? Hoje você usa canetinhas, as agulhas são ultra finas, você usa bombas de infusão de insulina, então o controle mudou muito. E a tecnologia vem associada a isso, as bombas inteligentes, ela mede a glicose em tempo real, você tem aplicativos que medem a glicose, que ele apita, eu estou com a minha glicose aqui, a minha mãe está vendo lá em casa, então a criança pode ir para a escola, a mãe e o pai voltaram a dormir, porque eles podem dormir. Imagina um pai com uma criança de 3 anos com diabetes, né? Eu passei, aí falando um pouquinho da minha história, eu passei com a mãe da minha filha, né, das minhas filhas, 3 meses com a minha filha caçula no CTI. Então é muito difícil você pensar que um filho seu está no CTI. Então esse último paciente que eu comentei agora, né, o pai todo acabado, porque a preocupação com o filho é muito grande. Então você daria tudo para estar no lugar dele. Então a tecnologia nos ajuda, porque os pais vão ter que estar lá 3 horas da manhã para ver se essa glicose está caindo ou não. Então a preocupação do pai é muito grande. Eu falo que a gente vai dar muito valor aos nossos pais, ao pai e à mãe, depois que nós somos pais. Sempre. Porque você muda, né? Então você imagina um filho pequeno, você sem conhecimento, né? E ter... aí eu já não sei qual que é pior. Porque quando a minha caçula nasceu, eu já era médico, obviamente, né? E sofria, às vezes, até mais. Porque a falta de conhecimento, né, do que poderia acontecer com ela ou não, ela nasceu... Por vezes a ignorância é uma dádiva, né? Sim, sim. E ela não teve nada de diabetes, né? O problema dela é que não nasceu antes do tempo. Mas, graças a Deus, cresceu. Tudo certo. E estudou e está muito bem. Pegando esse gancho aí de diabetes, né, que a gente está falando, hoje eu vejo várias fórmulas mágicas aí na internet, né, de emagrecimento, disso, aquilo, jejum intermitente, isso, aquilo, outro. Mas eu queria saber da sua opinião, né, ou seja, qual que é a melhor forma para você conscientizar a população, né, para evitar
a diabetes, né? Ou seja, é parar de comer açúcar, parar de comer cheeseburger, enfim, o que que é, na verdade, né? André, eu posso devolver a pergunta? Pode. Você compraria um carro pela internet? Sem ver o carro, não. Sem ver o carro, não? Sem testar o carro, não? Não. Você compraria uma comida que você nunca experimentou, nova, pela internet? Sem antes ter experimentado? Como um bom mineiro, não. Não. Ou seja, você vai entregar a sua saúde para a internet. Ah, porque o influenciador tal. Hoje saíram novos sensores que não são confiáveis, já foram retirados do mercado em Portugal e na Itália. E chegou aqui no Brasil. E tem influencer em diabetes fazendo propaganda, mandando kit para os pacientes com valores mais baixos. A saúde nossa, eu falo que não tem preço, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então, na hora que você me pergunta, cuidado com essas informações. Ah, doutor, eu estou usando um chá que eu vi na internet. Se é um chá, se é uma planta, se tem fibra, tudo bem, desde que você não pare de usar a medicação que eu te prescrevi. Isso é muito sério. Porque uma vez lançaram, eu era mais novo, era ainda residente, a tal da insulina vegetal. Vários pacientes, eu estava nessa época na Santa Casa ainda, vários pacientes foram internados, porque passaram só para insulina vegetal. Quer dizer, parou de tomar insulina. Porque começou a cair o nível, realmente devia ter fibra ali, mas você não pode parar de tomar a insulina que foi prescrita, ou não parar de tomar as medicações que foram prescritas. Mas sua pergunta é muito interessante, eu acabei rodeando para te responder, né? Na parte mais, né, na sua parte mais técnica, qual que seria realmente, de fato, a sua, né, observação ou a sua colocação para que a gente evite, né, para que a sociedade seja mais saudável e evite o diabetes? Eu fiz até umas brincadeiras de parar de comer cheeseburger, parar de comer açúcar, mas... E hoje a gente tem várias coisas na internet. Isso é um pouquinho do que a gente falou antes, que é o efeito manada. Realmente eu não compraria um carro pela internet, nem sigo essas receitas de internet, mas como a informação chega pra gente de forma tão, assim, absurda, né? O que que você, como especialista, recomenda para a sociedade? A primeira coisa, né? Mudança de estilo de vida. Hoje nós estamos aqui, né? O tempo todo no celular. Parece que muitas pessoas dormem com o celular debaixo do travesseiro, né? Isso é terrível, porque se vibrar ou qualquer coisa, você vai atrapalhar seu sono, e o sono é importante. A gente tem trabalhos robustos que mostram que uma noite de sono mal dormida, ou aquela pessoa que tem constantemente uma alteração do sono, ela vai se tornar obesa. A obesidade leva ao diabetes tipo 2. Então, como prevenir o diabetes tipo 2? Se você tem uma história familiar, seus avós eram diabéticos, seus avós tinham diabetes, né? Pais, parentes próximos, você não pode ganhar peso, e principalmente o peso na região abdominal, que é nessa cintura nossa aqui. A cintura abdominal aumentada, ali nós temos um receptor chamado GLUT4. Você diminui a expressão desse glúteo, é como se fosse a fechadura de uma porta. Você entupiu de gordura, você não consegue com a insulina abrir essas portas. Então, uma maneira de evitar e prevenir o diabetes é não ganhar cintura abdominal, tá? Outra maneira interessante é a alimentação boa, não é só para engordar, mas, por exemplo, um cafezinho. Sabia que 2 cafés ao dia, em média, ele até previne o diabetes? Então, tem alguns estudos em relação ao café. O excesso de café já é prejudicial, que vai estar estimulando o seu coração e tudo mais. Atividade física. A pessoa com atividade física, ela deixando de ser sedentária, ela vai evitar vários problemas. Um deles é o diabetes. Então a gente chama atenção para aquelas mães que tiveram filhos com mais de 4 quilos. Elas têm uma chance maior de ter diabetes. Então nós vamos ficar mais atentos. 46% das pessoas que têm diabetes hoje não sabem que são diabéticas. Porque a primeira glicose que se altera não é aquela que você mede lá no laboratório, aquela glicose em jejum. A primeira glicose que altera é a glicose depois da refeição. Então nós comemos um lanche aqui, por exemplo, 2 horas depois ela vai estar muito mais alta. Se ela passar de 200, já é chance de diabetes, já é diabetes. Entre 140 e 200, eu ia falar 199, né, é o que a gente chama de pré-diabetes. Mas até 140, quem não tem diabetes é considerada fisiológico, é um valor normal.
Então, você comeu, a sua glicose tem que subir. Nossa, minha glicose deu 120. Você não tem jejum, tá certo. Deu 130, deu 139, normal. Ela não pode passar de 140. E sem fazer os testes, os exames, o paciente, ele vai apresentar algum sintoma que ele vai falar, olha, eu acho que eu posso estar com diabetes, vou procurar um profissional para cuidar disso. Quais são esses sintomas que ligam ali um alerta? Primeiro sintoma, emagrecimento sem esforço. Você começou a emagrecer sem estar fazendo uma dieta, sem estar, né, aumentando a sua atividade física. Definitivamente milagres não existem, né? Não existe. Eu estou emagrecendo aqui, será que eu estou ansioso? Não, pode ser um diabetes. Você vai perder gordura, você vai perder massa muscular, você vai emagrecer pela glicose alta, porque você não está tendo a fonte de energia, que é a glicose, dentro da célula. Então o organismo interpreta isso como? Ele começa a quebrar a gordura para virar energia. Essa gordura produz cetona, você vai ficar com um hálito cetônico na boca, né? Ele começa a quebrar a gordura, começa a quebrar músculo, então ele começa a enfraquecer. Preguiça para andar. Aí você chama o André para sair, ele não quer sair, ele sempre foi animado para sair. Ele, ainda mais lá quando ele era criança em Arcos, chamava ele para ir em Lagoa da Prata, ele saía correndo, porque ele queria ver Lagoa da Prata, ir na praia, né, conhecer a praia de Lagoa da Prata, né, jogar bola, que ele sempre gostou de jogar bola. Então, a pessoa começa a desanimar. Ela começa a acordar à noite. É um sintoma muito interessante. Ela começa a acordar à noite. Aí ela pensa assim, não, porque o jantar estava muito salgado. Não, tem que olhar isso. Pessoa que nunca acordou à noite, começa a acordar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, tem alguma coisa errada. Começa a urinar muito, fazer muito xixi, beber muita água, desidratar fácil, infecções banais, cândida, né, frieira no pé, à toa, assim, de uma hora para outra, infecções oportunistas, é de uma imunodepressão, é de uma alteração da glicose. Vinícius, que aula, hein? Que aula. Mas, assim, a gente tem várias coisas pra gente falar ainda, mas eu queria só tirar uma dúvida minha mesmo em relação a diabetes, para depois a gente falar sobre outras coisas, que a gente tem muitas coisas ainda para serem faladas, mas a pessoa pode estar pré-diabética, certo? E a partir do momento que ela está pré-diabética, ela pode ter, né, assim, algumas atitudes ou algumas, né, assim, medicações que ela pode voltar a um estágio normal, saudável, e a partir do momento que a pessoa é diabética, não existe mais cura? É uma dúvida minha. Desculpa a ignorância. Não, ótima pergunta sua. A dúvida sua é de milhares de pessoas. Espero que milhões de pessoas assistam o nosso podcast, né? Mas a sua dúvida é altamente pertinente. Ela vai entrar em remissão. Isso não significa cura. Uma vez com diabetes, ela vai ter sempre a genética do diabetes, o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele é uma parte genética e a outra parte ambiental. Como é que funciona isso? Ele tem a genética que ele herdou do pai, do avô, do trisavô dele, que ele nem conheceu. Então é a genética, não tem como a gente mudar a genética. E a outra parte é o ambiente. Você imagina, criança lá de Arcos, saía de bicicleta para ir lá em Lagoa da Prata, para passear na praia. Então ela estava sempre fazendo isso com a alimentação saudável dela ali, né, comendo verdura que foi colhida, plantada na horta, o seu arroz com feijão, a carne, né, o franguinho. Então ela tinha todo um comportamento para não desenvolver o diabetes, mas ela tinha genética. Aí essa criança lá de Arcos, ela muda para a capital. E aqui ela deixou a bicicleta lá em Arcos, aqui ela começa a andar de Uber. Ela começa a ter o estresse do dia a dia, usar o celular, o telefone, e isso aqui, ela se torna diabética aqui em Belo Horizonte. Quer dizer, ela mudou o meio ambiente que ela vivia. Na hora que eu dou essa aula para os meninos, eu falo do japonesinho, que é até mais fácil da gente entender. Daí eu falei do Arcos para pegar no pé do André aqui. Mas o japonesinho tá lá, começou com peixe cru, ele tem uma genética, o asiático tem uma genética forte. Aqui em Belo Horizonte, no Brasil, é a cidade de Bauru, em São Paulo, tem uma comunidade gigantesca, nipônica, e muitos estudos são feitos lá com essa comunidade. Então, o japonesinho lá, tô falando de japonesinho, a gente fica presente pejorativo, por favor, é carinho mesmo. Então, o japonês, né, o asiático, ele está lá comendo só peixe cru, né, só sashimi, e vai trabalhar de bicicleta. Ele é transferido para os Estados Unidos, ganha um carrão para ele trabalhar, com as distâncias longas, e ele começa a comer fast food, que você falou
do hambúrguer, tudo mais. Não sou contra o hambúrguer não, tá? Pode comer seu hambúrguer. Você não vai comer hambúrguer todo dia, tá? Você não vai comer hambúrguer todo dia. Você come feijoada todo dia? Não come. Então a gente tem que ter esse bom senso. É a mesma coisa. Eu queria ver jogo do Galo todo dia. Não tem jeito de ter jogo do Galo todo dia. Acho que, em certo modo, a gente deve agradecer por isso, né? Como dizia o Calil, né? Oh, tem jogo Galo, que bom. Oh, tem jogo Galo, oh, meu Deus do céu. Exato. Né? Doutor Levimar, a gente falou bastante aqui, muito tirando as dúvidas em relação ao profissional, né? Ao médico, doutor Levimar. Eu gostaria agora de conduzir essa conversa, até porque provavelmente vamos ter alguns médicos também nos escutando e tudo, assistindo esse podcast. Eu queria levar isso para a área do empresário doutor Levimar, né? E assim, poxa vida, a gente já comentou que nós temos hoje 20 milhões de diabéticos no Brasil, de pacientes com diabetes, perdão, no Brasil. Então, ou seja, é um público gigantesco consumidor. Já comentamos também que boa parte deles não sabem que possuem diabetes também, que é outro ponto relevante. Mas em determinado momento, a medicina ela traz uma dicotomia que é interessante. Por quê? Da mesma forma que enquanto empresário você precisa reduzir os seus custos, né? Para você gerar uma margem maior para o seu negócio, etc. Por um outro lado, você não pode perder a qualidade do serviço que você presta. Porque dentro da medicina você trabalha com vida, né? Com saúde. E não se negocia vida e saúde. Então, assim, eu queria te perguntar um pouco de como é que foi os desafios enquanto empreendedor nesse ramo, porque assim, você não pode negociar com a qualidade, porque você trabalha com um produto inegociável, que não tem preço, mas ao mesmo tempo você tinha que controlar os custos da sua clínica, né? E assim, com certeza tem médicos começando agora, estão escutando a gente. Eu acredito que a sua jornada deve ter ensinado muito disso para você, né? Sem dúvida. Entre o empresário e o médico, 1000 vezes o médico do que o empresário. Mas ainda bem que a gente tem pessoas competentes em todas as áreas para nos auxiliar, né? E aí eu conto aí com a Campos Consultoria, na minha ajuda, na saúde financeira do meu negócio, mas que a gente tem que pensar, na hora que você falou de cortar custos, a gente poderia fazer um raciocínio rápido. Minha consulta demora 40 minutos, 1 hora, vou passar essa consulta para 15, vou atender mais gente e vou lucrar mais. Isso é qualidade. Isso é qualidade. A qualidade... Dá para negociar a qualidade na medicina? Ela é inegociável. Na medicina, você não tem como negociar o tempo. E cada um tem um tempo. Hoje eu cheguei, né, especificamente, né, eu não sei que dia que os nossos colegas aí vão estar assistindo, mas eu cheguei do Rio de Janeiro, depois de ter feito uma palestra lá ontem para os nossos colegas cariocas, e foi um dia pesado, mas graças a essa busca de pacientes antigos, né, eram pacientes que já consultaram comigo, mas há muito tempo. Coincidentemente, os 2 primeiros eram pacientes que estavam retornando. Então, essa consulta de hoje, que seria como se fosse uma consulta de um paciente que você já conhece, foi mais do que uma primeira consulta. Você vê o que aconteceu com esse paciente nesse tempo todo. Então, a qualidade da consulta vem por aí. E às vezes as pessoas reclamam muito, eu fui atendido no SUS, por plano de saúde, ou uma consulta particular. A consulta tem que ser sempre a mesma, o profissional tem que ser sempre o mesmo. Pode ser que você vai ser mais breve nos comentários, por causa do tempo, você está no hospital público, não tem jeito de você fazer uma consulta, não estou falando de não fazer uma consulta de qualidade. Você pode fazer uma consulta de qualidade num tempo mais, né, restrito. E aí você marca esse retorno com menos tempo. Se o paciente vai vir de 6 meses lá no SUS, você vai pedir para ele vir a cada 2 meses, 3 meses, para você ter a oportunidade de conversar em outros assuntos com ele. Então vai muito desse investimento. Então o médico não pode perder essa qualidade. É a qualidade da consulta. Vocês já pensaram em fazer um personal e o personal está olhando o celular o tempo todo? Sim. Como é que o médico vai estar te olhando e está olhando o celular? Uma coisa, ele está com o celular ao lado na consulta, porque se alguém passar mal, ele vai ligar. Mas ele não pode estar olhando no Instagram ou fazendo qualquer coisa. Eu olho meu celular, o paciente vai trocar de roupa. Porque às vezes tem várias mensagens ali que eu posso resolver rápido, mensagem de próprio paciente, que meu paciente tem meu telefone. Então ele tem meu telefone pessoal. E aí vem também aquela ideia, né? Parece que quem está do lado de cá não pode descansar,
Você vai mandar mensagem ou mandar um resultado de exame para ele no domingo, no sábado? Não, né? Eu não olho o exame sábado ou domingo. Se for uma urgência, ele vai me ligar. Mas pedir para eu olhar um exame no sábado ou domingo tem que ter bom senso. Antigamente a gente não tinha essa facilidade. Então o exame é olhado no dia de semana, numa consulta, ou até mesmo numa consulta online. Aí você pode usar mão da medicina online aí, que veio para ficar também desde a pandemia. Então, esse investimento na sua especialização não vai fazer esses cursinhos aí, essas pós-graduações aí que hoje são de finais de semana e querer falar assim, eu fiz uma pós em endocrinologia, por exemplo. Não, não é a mesma coisa de uma residência credenciada. Para você ser endocrinologista, você tem que ter feito uma residência credenciada, fazer o título de especialista, né? Você pode até fazer a especialização e fazer o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E eu lembro direitinho, a minha prova de especialista foi em Salvador, 1996. Então, depois de passar pela prova da Mineira, a prova era teórica e prática, então você tinha que examinar um paciente e falar para uma banca só de chefe de serviço de Belo Horizonte. Eu, como era da Santa Casa, fiz no Feliz Rio Roxo. Até quem era do Feliz Rio Roxo, fazia na Santa Casa e assim sucessivamente. E aí, curioso, porque só dessa prova a gente está falando que lá se vão quase 30 anos de experiência nessa área, né? E a gente comentou agora de que, na verdade, esse custo, então, ele se torna um investimento para o médico a longo prazo, porque ele pode gastar mais tempo numa consulta de qualidade e essa consulta de qualidade, no longo prazo, vai gerar uma carteira de clientes para ele. Agora, vamos voltar um pouco ali e vamos pensar no Dr. Levimar de 30 anos atrás, né? Lá buscando fazer essa especialização, indo para Salvador, ou até um pouco antes disso, um pouco depois. Que conselho o Dr. Levimar de hoje, 2025, poderia dar para ele? Que se acredita também que vai replicar para os médicos profissionais que estão igual você estava 30 anos atrás, né? Há 30 anos, o que a gente tinha? Por exemplo, eu não tinha toda essa tecnologia. Né? Minha letra ficou feia. Né? Você fala que letra de médico é feio. Minha mãe sempre brigou comigo. Sua letra era linda, né? Porque eu tinha que escrever tudo à mão. Hoje, então, a facilidade do computador me ajuda. Eu posso estar em Salvador, em Belém ou no Japão e ter acesso ao prontuário do meu paciente. Então, isso facilitou bastante. Hoje eu posso fazer uma receita digital para esse paciente, dependendo da necessidade. Acabei de fazer agora para um paciente que estava com uma infecção, uma sinusite, precisava de um antibiótico, eu fiz a receita online. Né? Você faz o exame de uma forma online também. Então, isso nos agrega. O que eu falaria para esse Levimar? Que ele continuasse naquele ritmo, mas que ele soubesse falar não mais rápido. Eu, no início da minha carreira, né, eu atendi em 12 cidades. Eu atendi já 44 pacientes num dia. Eu trabalhava de segunda a sábado. Eu largava sábado às 21 horas. Eu pegava essa linha verde aqui, que não existia linha verde. Era só mão e contramão e sem, né? Mas eu já tinha uma família, eu já tinha filho, já tinha casado. Então eu precisava de aumentar esse meu ganho. Então eu tinha que atender muito. Até eu conseguir ter uma clientela estabelecida. Porque o que acontece? O paciente que era, por exemplo, de Pedro Leopoldo, de Vespasiano, de Itaquaraçu de Minas, do São Benedito, né, de todos os locais que eu atendia, Santa Luzia, não sei se eu falei Santa Luzia aqui, né? Eles começaram a vir, porque eu tinha que ir 3, 4 vezes. Mas o paciente ele vem 3 vezes ao ano me ver. Então, para ele era mais fácil. Né? E aí, depois do nascimento da minha caçula, eu falei assim, não, eu preciso de realmente ficar mais em casa, ficar mais em Belo Horizonte. Então, você teve um período ali onde você construiu sua carreira. Quanto tempo? Eu fiquei 12 anos em Vespasiano, 8 anos em Pedro Leopoldo. Então eu posso considerar 20 anos ali da sua... Não, era juntos, mais ou menos uns 12 a 15 anos para formar uma clientela. Então eu posso colocar 12 anos ali de jornada de aquisição de novos pacientes ali. Então, que eu não larguei Belo Horizonte. Eu atendi aqui, isso é importante. Eu continuei aqui, mesmo com horário vago e tudo mais, mas eu tinha os meus horários aqui. Entendi. O médico deve ter horário vago? Deve e precisa de ter horário vago.
Ele só cresce quando ele tem horário vago. Na hora que eu estava com horário vago, eu estava estudando e estava pensando em formas de conseguir. Porque se alguém ligasse e falasse assim, preciso de uma consulta hoje, então uma consulta particular hoje. Então aquele paciente, aquele médico que está começando a carreira dele, faça a sua clientela, mas deixe um horário para um paciente emergencial Legal. que você vai atender como particular nesse momento. E faça convênios bons. Então eu fui aprendendo, cortando os convênios que me rendia pouco. Gente, tinha um convênio que pagava acho que R$7. E eu Qual atendi é a isso. utilidade marginal de ter um convênio que paga R$7? Pois, na época, né, eu pensava, por que eu estou dando isso? Mas sempre a pessoa que tinha esse convênio vinha com um acompanhante que não tinha esse convênio e que me ia agregar. Então, aquela consulta bem feita, quem é a pessoa que mais te indica paciente? É seu próprio paciente, Seu paciente. sabe? Acho que em segundo lugar é a mãe, é sua mãe. É só... Sua mãe vai te indicar para todo mundo. Uma Né? indicação, isso seria uma recomendação, né? Pela forma que ele tem a visão do profissional, né? E Lebmar, falando sobre o que o Vinícius, né, comentou agora, um pouquinho sobre finanças, sobre profissional, eu até vou perguntar algo para o Vinícius e eu gostaria de saber, assim, eu vou passar um ponto de vista, perguntar para o Vinícius e gostaria de saber se você concorda com isso. A gente falou aqui sobre endocrinologia, metabolismo, e é uma área que se relaciona com praticamente todas as áreas da medicina. Ou seja, a sua atualização tem que ser constante. Você tem que ter horário vago para que você tenha atualizações, estudos, enfim. Em cima disso, a gente, né, passa por outros pontos que hoje eu, né, como consultor financeiro mais voltado para a parte pessoal e familiar, vejo muito conflito entre o profissional e a empresa. Ou seja, o médico, o profissional de saúde, às vezes não sabe, não é que não saiba, mas às vezes por falta de tempo ou por não ser a atividade fim dele, geralmente não se separa esses dois centros de custo, né? E isso pode gerar um conflito, né, assim, num determinado momento que minha empresa está faturando, mas eu não estou vendo dinheiro, e o que eu faço, né? Enfim, eu acho que isso pode ser um grande precursor aí de uma desorganização financeira e até que isso não se torne uma dívida, né? É uma linha tênue. Tirar a parte pessoal da empresa e usar, né, estratégias contábeis, fazer diferimento fiscal, eu acho que, né, a gente parte por aí de uma certa, né, de um certo nível de consultoria e de estratégia financeira para o profissional. Eu acho que, pelo menos para o profissional que eu atendo da área de saúde, pelo menos eu tento tirar a vida dele, né? Tirar a vida dele da empresa. E Vinícius, você também acho que vê isso com frequência? Com certeza. Sim. E tem um ponto importante. Dentro da contabilidade, você tem o princípio da entidade, né? O princípio da entidade prevê que o patrimônio do sócio não deve, em momento algum, se confundir com o patrimônio da empresa. E aí, na hora que você pega a pesquisa do Sebrae, não vou lembrar o ano, 2022, 2023, enfim, já recente, o principal motivo de uma empresa falir, fluxo de caixa. Ok, normal. Segundo, dinheiro do sócio da empresa se confundirem. Então, assim, isso é um alerta que fica não só para médicos, também empresários, mas para qualquer empresário. O princípio contábil da entidade hoje é o segundo principal motivo que leva a empresa à falência. Na medicina, propriamente dito, é um pouco característico isso, porque o médico, ao mesmo tempo que ele é um empresário, porque igual no seu caso, você tem aqui a clínica, né? Mas você também é um profissional autônomo, né? Se a gente tira toda a estrutura que você tem aqui e coloca o seu conhecimento numa sala de 3 metros quadrados, ali você gera caixa, né? Ali você consegue gerar faturamento. E aí, na hora que a gente vê uma estrutura dessa, exige-se outras competências, enfim, é diferente. Mas o profissional de saúde, André, não sei se também você vai concordar comigo, mas ele foi um profissional que culturalmente ele é mais voltado para pessoas, né? Perceba que, quando eu te pergunto a respeito de custo, em momento algum você fala de números, fala de reduzir isso, muito pelo contrário. Você fala, cara, você quer ser um bom médico, quer ser um médico bem-sucedido? Atende bem seu paciente hoje, fica 10 anos rodando todas as cidades em volta, que eu te garanto que depois você vai ter o resultado. Então, assim, o médico ele tem uma cabeça muito mais humana do que nós dois aqui de exatas conversando.
E isso é uma característica natural de você, sabe? Acho que não dá para tirar. Isso é muito importante, não sei, porque se você vê dessa forma, como nós dois vemos aqui, ou se é uma espécie de preconceito que nós temos da área, do setor, da profissão, ou se você também vê isso junto com os seus parceiros, né, de carreira. Eu teria muito medo, Vinícius e André, do tal do modismo. É moda. O André começou falando aqui do Mounjaro. Eu vou mandar manipular o Mounjaro. O remédio acabou, nem foi lançado ainda, vai ser lançado na próxima semana. A gente já está buscando, às vezes fora, mas será que todo mundo precisa de usar o Mounjaro? Será que é a febre da hepatite? Então, assim, é muito tentador quando você vê um colega que sabe menos que você, ele está ganhando muito mais que você. Se ele está ganhando pelos métodos lícitos da própria sapiência, da cultura, vamos bater palma para ele. Ele está muito mais competente do que eu. Eu penso assim, eu vou ficar feliz por ele. Mas se ele está ganhando em relação à prescrição de alguma coisa que possa machucar o paciente lá na frente ou prejudicar o paciente, isso vai contra tudo que Hipócrates falou para gente. Então eu prefiro, ser um médico pobre no sentido da palavra do que estar prejudicando um paciente meu. Negociar com longo prazo é uma decisão que todo empresário vai ter que fazer, né? Só que, mais uma vez, para o médico, ele faz essa negociação de, eu vou fazer uma parceria com... eu não sei se isso é possível, tá? Até me tirei essa dúvida aqui. Mas eu, por exemplo, médico, poderia ser parceiro de uma indústria farmacêutica e vender ou ser garoto propaganda desse medicamento e receber ali... Você entendeu essa parte de antecipar a receita? Ao invés de eu passar esses 20 anos, eu fecho agora uma parceria com a Novo Nordics, fecho a parceria com ela e falo assim, não, agora eu vendo aqui Ozempic dentro do Brasil e viro um garoto propaganda. Doutor Vinícius só indica Ozempic. Compre aqui embaixo com o meu link. Vinícius, né? Tinha o Asterix e o Ozempix, né? Assim que você... Né? Vinícius, Asterix, Ozempix. A gente... isso é vedado ao médico, né? A parceria com a indústria, ela existe, ela tem que existir, não no significado de você prescrever mais ou prescrever só aquilo dali. Eu funciono como um consultor de várias empresas. Eu presto consultoria. O que é importante, o que o paciente quer, o que o médico quer. Eu dou aula para alguns laboratórios de uma maneira ética. Eu recebo e sou monetizado por isso. Eu presto consultoria às empresas multinacionais. Então eu não posso ser garoto propaganda. Entendi. Eu, por exemplo... Você não pode ganhar sobre a venda. De forma alguma. Okay. E eu não posso, isso é proibido ao médico, né? Eu, por exemplo... ter uma medicação e vender uma medicação aqui. Entendi. Isso pelo próprio Conselho Federal de Medicina, eu não posso ter medicamento para vender aqui. Isso em alguns casos, por exemplo, uma clínica de imunologia que tem que ter vacina e tudo mais, é um outro diferencial. Ele tem um CNPJ para aquilo dali. Agora a gente não pode ter, eu não posso ter um Mounjaro ali igual você falou, e vender isso para o meu paciente. As insulinas que eu tenho na minha geladeira, e às vezes eu aplico no paciente se ele chega descompensado, eu adquiri, eu comprei. Então eu vou aplicar essa insulina, né? Eu não vou nunca poder comercializar. Né? Isso é vedado ao médico. Então a gente tem que ter muita ética nesse sentido, porque antigamente, né? Por isso que tem o compliance nas empresas. Antigamente, os laboratórios chegavam e reformavam a clínica do médico. Eu, infelizmente, não peguei essa parte na nossa época, não. Mas tinham, né? Mas indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, você escuta isso. Hoje eles não podem dar uma caneta para o médico. Então, acho que nem ao céu, nem ao inferno. Né? Poderíamos ir para o equilíbrio, mas por falta de bom senso. Então, assim, levar um médico para um congresso para ele se atualizar é de bom tom, né? Desde que não passa... Pode levar o médico, ele não vai levar a filha do médico, ele não vai levar a esposa do médico. Então, essas coisas precisavam de ser acatadas. Então, a gente tem que ter muito essa questão da ética. Eu não estou feliz na minha
na minha escolha de especialista. Né? Eu não estou gostando de endocrinologia, eu vou fazer faça outra residência e tal, mas não vai para um cursinho de pós-graduação e se intitule A, B ou C e começa a fazer uma obra de outro. Né? Falar que ser especialista em hormonologia, poxa, não existe essa especialidade. Quem trabalha com hormônio é um endocrinologista. Ponto, acabou. Ah, eu sou clínico, eu posso atender obesidade? Pode. Né? Você não é o mais gabaritado, mas você pode atender. Eu, Levimar, sair da faculdade, eu posso abrir uma cabeça, posso fazer uma cirurgia, né, uma neurocirurgia. Posso fazer? Posso. Nada Mas me talvez impede. você não seja mais capacitado. Mas isso é ético. Isso, eu vou estar sendo um médico ético ou vou estar colocando em risco a vida de um paciente? Se porventura eu perceber que você teve um trauma, você está dentro de um avião, eu vou abrir sua cabeça ali para salvar a sua vida. É uma outra coisa. Entende? Entendo, Então, são perfeitamente. esse tipo de Que aí a situação, o ambiente onde você vai estar, vai exigir aquilo dali de você. Eu, com a caneta Bic, eu vou perfurar a sua traqueia e vou, com o restinho da caneta, fazer uma traqueostomia em você. Nessa você pode salvar a vida de uma pessoa. Isso é do médico. Tá? Ele precisa de fazer isso, nessa tentativa de fazer isso. Agora, você usar do termo médico, né? Ontem saiu num jornal em Goiás, uma médica, né? Não vou falar colega, que estava lá aplicando essas injeções, ela não tem o RQE de endócrino, questionaram se ela tinha o RQE de nutróloga, não tinha também, e ela foi presa, né? Por quê? Porque ela não podia estar exercendo. Isso, mesmo ela sendo médica, ela estava com o exercício legal da profissão. Se eu fiz uma pós-graduação em endocrinologia, eu não posso me intitular endocrinologista. Fica claro isso? Ok. E aproveitando isso, como então o paciente deve se precaver disso? O que ele deve olhar antes de ir para o endocrinologista? RQE. RQE. O RQE, ele tem que ter um registro de qualificação de especialista. Isso é um número além do CRM. Outra coisa, procura a sociedade. A gente vê vários casos. Gente, alguns absurdos. Esses dias morreram 2 pacientes que estavam fazendo transplante capilar, implantando cabelo. Quem era o profissional? Um dentista. Se fosse transplante de dente, eu até entenderia. Mas transplante de cabelo? Um dentista? Então, peraí, vamos especificar. Você vai fazer uma extensão, né, trabalhar nos seus cílios aqui. Você vai pegar um plástico, um dermatologista. Né? Então a gente tem que ter esse bom senso também. Eu falo que cada um tem um médico que merece. E cada médico tem um paciente que merece. Excelente frase. Você quer, não, eu vou economizar com fulano de tal. Será que vale a pena você economizar com sua saúde? Porque fulano faz um valor mais em conta. Peraí. Você vai tratar da sua saúde com fulano? Se der complicação, onde você vai? Seguinte. Quem você vai reclamar? Então, da mesma forma que o paciente tem um médico que merece, o médico tem o paciente que merece também. Procura a sociedade. Eu vou operar com cirurgião plástico. Entra lá no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O nome dele está lá? Ele é especialista pela sociedade dele? Não, o nome dele não está lá. Não, então eu não vou. Sinal de mas ele tem 1 milhão de seguidores. Tem várias pessoas dando likezinho. Você quer consultar pelo like do Instagram? Pelo número de like, pelo número de curtida? Não, mas ele atendeu a famosa. Tá, será que ela não tinha uma parceria com ele ali e tal? Será que ela fez mesmo aquele procedimento? Vamos pensar um pouquinho nisso. Não posso brincar com a minha saúde. Eu não posso brincar. O preço pode ser muito caro para isso daí. Então, o profissional que está começando, igual você me falou, seja ético, vá aos seus congressos. Eu não acho que é gastar dinheiro. Acho que é investir. Você está investindo na sua qualificação profissional. Você está investindo na sua qualificação profissional. Eu vou 4, 5 congressos por ano, depois de 32 anos de formado. Eu tenho colega que tem 50 anos de formado e continua indo. Que estão lá assistindo as minhas aulas, que me perguntam, que me param. Ontem tinha vários geriatras, às vezes 20, 30 anos mais velho que eu, me parabenizando pela aula e me fazendo uma pergunta ali no pé da orelha na hora do jantar. Porque não é da minha especialidade. E às vezes eu estudei mais, assim como tem vários ex-alunos que sabem de temas muito melhores que eu, que especializaram naquela. Na roda do seu crescimento, você vai conectando com eles, eles vão te complementando com isso. Isso aí, né? Vinícius, eu achei super interessante o que o doutor Levimar falou, né? Que precisa de horário vago, né? Para se capacitar, para estudar.
Eu acho que isso se assemelha muito com a área, né? Ele até usou na consultoria. Assemelha muito com a área que a gente trabalha, com a área de finanças, né? Ou seja, ele não tem que ser exclusivo de nenhuma marca, de nenhum laboratório, mas ele precisa conhecer bons parceiros. E eu acho que a principal bandeira que ele carrega, acho não, isso eu tenho certeza, como a gente também faz isso, é a bandeira do próprio, no meu caso eu falo cliente, né? Ou seja, eu preciso saber o que é melhor para tratar aquele, né, assim, para tratar aquela solução, aquela causa, qual produto ou, né, assim, de mercado financeiro, mas assim, para isso a gente precisa saber, né? Eu acho que é válido, né, a gente ter conhecimento de tudo que existe hoje nessa gama de mercado financeiro e para que a gente consiga, de fato, ter uma estratégia personalizada para aquele paciente, tanto quanto o Levimar falou agora que ele não é garoto propaganda, isso não existe, não pode ser, né? Acho que isso é vedado, né, pelo CRM, pelo CFM, mas enfim, é necessário ele saber o que tem de novidade, o que é bom ou não, até para que você receite de forma imparcial e sem tendência nenhuma, né? Ou seja, eu nem sei, eu acho até às vezes meio estranho falar carteira de clientes, né? Acho que é pacientes, na verdade. Pacientes nesse caso, Acho que né? nesse caso seria pacientes, mas aí até falando aqui com vocês, acho que a gente já está quase chegando ao fim desse podcast. Antes mesmo da gente, né, assim, é uma aula que a gente está tendo hoje. Eu espero que realmente muitas pessoas vejam, né? Que eu acho que uma das palavras que fica para mim, de fato, né, assim, sobre tudo que a gente está conversando, sobre finanças, sobre vida, é basicamente equilíbrio, né? E eu gostaria que o Levimar, né, passasse para a gente uma mensagem, né? Seja para os profissionais que vão formar agora, para a sociedade, né? Para a sociedade, para a saúde, para a saúde da nossa sociedade. E, enfim, deixasse, né, a sua palavra e te agradecer também, né, obviamente, e Vinícius também passar alguma coisa e aí eu faço um fechamento pra gente. Tá. É assim, acho que eu vou até pegar, porque você falando até lembrei de uma frase do Rav Kant, que estava lendo até essa semana mesmo. Até peguei ela aqui para não falar ela errado, né? Tem muito a ver com o que você estava falando mais cedo, Levimar. Ninguém fica rico gastando tempo para economizar dinheiro. Você fica rico economizando tempo para ganhar dinheiro. Então, a partir do momento que você delega algumas coisas, né, algumas ações na sua vida, que não são aquelas do seu core business, daquilo que você é especialista, e você coloca isso na mão de um profissional qualificado, neste momento você está ganhando dinheiro, né? Então, se você não está fazendo uma economia porca de, por exemplo, não ir em eventos, ou fazer uma economia porca de atender mal os seus pacientes, ou de não ter, ou de absorver, por exemplo, as finanças da sua empresa, sendo que você deveria estar se especializando na sua área, que é a medicina, né? Essa frase eu gostei bastante, porque em determinados momentos você comentou disso, da importância de ter profissionais para desempenhar aquele papel que não é do seu conhecimento. Então, da mesma forma que não vai ser um dentista, ou vai ser, não sei na verdade, mas que vai ser um dentista que vai fazer o transplante capilar, se levar para um endócrino para ele cuidar de colesterol, que era uma coisa que eu aprendi aqui agora nesse podcast, você também vai trazer um consultor financeiro para cuidar das suas finanças. Você não vai tentar absorver isso para você, né? Isso só vai estar te prejudicando a médio e longo prazo. Esse é um livro do Rav Kant que é muito legal e, na verdade, é um compilado de frases assim, da história dele. E essa é uma das que mais me marcou. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui hoje. Um pouco dessa aula que a gente teve aqui hoje com você, doutor Neymar. Eu acho que a gente ficou muito a palavrinha de hoje, o tempo, né? As pessoas urgem esse tempo, né? E o tempo que a gente gasta, o tempo que nós estamos aqui conversando, né? O tempo que a nossa mãe nos esperou dentro da barriga dela. Quer dizer, você esperou 9 meses para nascer, depois você esperou mais um tempo para engatinhar, para depois sentar, depois ficar de pé, depois andar e depois correr. Da mesma forma é o emagrecimento. Você levou anos para engordar e quer emagrecer uma semana. Então a gente tem que ter esse prazo e respeitar o nosso corpo. Só um parênteses, doutor Lima, porque diariamente eu convivo com empresários que levaram anos construindo uma dívida, uma estrutura de custos inchada,
E aí depois de 2 meses, 3 meses de consultoria, eles, mas até agora minha empresa não tá dando lucro. Então, assim, diariamente eu convivo com isso também. Poxa vida, você ficou 3 anos construindo essa operação da sua empresa deficitária e agora você quer que em 2 meses a gente vire uma chavinha, né? Um milagre não existe, né? As pessoas hoje, e infelizmente a tecnologia também leva a isso, tem os prós e os contras, né? De querer tudo muito rápido, né? Então eu preciso de ter experiência, eu preciso de ter tempo, eu preciso até mesmo de errar para não errar mais. E eu vou aprender com os meus erros, tentar manter essa calma para buscar a palavrinha que o André falou. Então eu associo o tempo ao equilíbrio. Equilíbrio na medicina a gente chama de homeostasia. Quiçá eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje atendendo lá atrás. Talvez eu fosse, inclusive, mais ágil naquelas consultas que eu estava lá, que eu ia encurtar meu caminho. Mas eu agradeço a cada momento que eu vivi, a cada paciente que confiou em mim para eu chegar, né, onde que eu cheguei e aonde mais eu tenho por chegar. Eu quero cada vez buscar mais conhecimento, mas aproveitar o meu tempo. Um tempo para mim é importante, o tempo que eu vou ficar com minhas filhas, com as pessoas que eu amo, né? A gente fazendo esse podcast aqui, conversando, é um momento que a gente encontra, todo mundo aqui parou o celular, né? Quanto tempo que a gente desperdiça no celular? Vocês já tiveram curiosidade de olhar o tempo que você gastou no celular no dia, no Instagram, no WhatsApp, e às vezes desnecessariamente. O padre puxa a orelha da gente no final de semana falando isso. A gente não tira 15 minutos do nosso dia para as nossas orações, para o nosso agradecimento. Então, quando a gente sabe equilibrar a saúde do corpo, a saúde da mente e a saúde do espírito, são saúdes diferentes. O financeiro vocês colocam onde vocês quiserem aqui, porque o financeiro ele atrapalha a saúde da mente, do corpo A ausência e dele mesmo do pessoalmente. espírito. Não é verdade? Não é a coisa mais importante, mas você não consegue atender bem se você não estiver bem organizado. Você não consegue estar ali, estar pensando em aprofundar numa aula, num paciente, se você não está focado naquele momento. Então, na hora que você está com aquele cliente, ele tem que saber que ele é o mais importante para você naquela hora, que sejam 5 minutos. Até minhas respostas para o WhatsApp, eu parei de mandar resposta escrita, que eu mandava um joinha ou um sim, eu estava achando que eu estava desdenhando, e eu queria ser rápido. Aí eu aprendi que às vezes se eu pegar e gravar em 15 segundos, ou falando, não vi seus exames aqui, tá tudo ok, vamos continuar com as medicações, um abraço, a gente conversa no consultório. É uma maneira diferenciada. Tem várias formas de a gente falar um não. Não, não. Né? Então a palavra escrita não é igual a palavra falada, com tom de voz, com entonação. Então, nesse crescimento que nós falamos aqui hoje, nós temos que pensar nisso. Dá tempo ao tempo. Ah, mas fulano está ganhando mais que eu. Se eu fizer isso, eu vou investir nessa área porque eu tenho que investir. Calma. Estude, peça conselhos, converse, né? Tenha tempo para o seu negócio fluir. Ah, vou atender só convênio para eu encher isso aqui, depois eu paro de atender todos os convênios. É melhor você começar a atender convênio, deixar 2 horários para o particular. Ah, mas ficou vazio. Eu estou estudando. Ah, mas aí encheu os 2. Aí aumenta para 3. Vai tentando, buscando o equilíbrio. Até você está atendendo só particular. Ou deixar um dia só para convênio. Por dia que as coisas caírem, você ainda tem um convênio aí que você não vai precisar de fazer isso. Isso é legal. Professor Doutor Levemar. E Levemar também, meu amigo. Até em respeito ao seu tempo, te agradeço, né? Chegou de um congresso e hoje, né? Chegou hoje um congresso e a gente está fazendo esse podcast, né? Então acho que para mim foi uma aula. Eu acho que para todos, né? Vai ser uma aula quando assistirem e espero que assistam, né? E espero que muitas pessoas, que essas informações cheguem a muitas pessoas, porque eu acho que um dos principais objetivos que a gente tem, né? Nesse podcast, nesse Podcampus, é trazer informação para a sociedade, para as pessoas de forma clara, objetiva. E eu acho que esse episódio deixou muito claro que realmente é o nosso objetivo, é o objetivo da Campus Consultoria, da Podcampus, né, do nosso podcast, que é gerar valor para a sociedade, uma informação fluida, clara, objetiva e que todos consigam entender.
E hoje foi literalmente uma aula e saímos daqui, pelo menos eu, a Vinícius, Com certeza. posso, né, assim, falar por você nesse sentido, que realmente saímos aqui com uma aula sobre endocrinologia, metabolismo, né, enfim. Meu muito obrigado e muito obrigado de verdade. Espero que todos assistam esse podcast porque ficou sensacional. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado vocês dois aí. Doutor Levimar. E a turma que está aí atrás nos assistindo. Obrigado vocês todos. Bem?